nossa audiência. Hoje um episódio diferente. Maria Eduarda não está conosco. Eu estou apresentando excepcionalmente o podcast e aproveitando uma pessoa ilustre, que é o nosso querido amigo Daniel Ferreira. Daniel, seja muito bem-vindo para o Baldincast. Para quem não conhece, Daniel é sócio fundador da Jet Sales, um dos nossos patrocinadores aqui do podcast. Isso. Pessoa que a gente tem autoestima e o privilégio de poder conversar, que é uma pessoa que tem uma grande experiência tanto de vida quanto profissional e principalmente na parte de vendas, e nós advogados nos interessamos muito pelo assunto. Daniel, vou deixar que você se apresente, que fale um pouco da sua história. Fique à vontade. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Baldincast. Obrigado, grande Helder. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Meu nome é Daniel Ferreira, sou sócio fundador, diretor comercial na Jet Sales Brasil e ex-aluno do grande mestre Helder Góes. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar muito de venda, né, Helder? Vamos falar sobre estratégias comerciais. E é um prazer estar aqui. Eu comecei algum tempo atrás, aí, lá em 2010, quando a gente teve o primeiro insight, a primeira ideia de botar um negócio na internet. Foi logo no ano que eu entrei como aluno lá na UNIT de Direito. Me formei, mas não acabei seguindo, mas sempre tive aquela veia empreendedora. Enquanto a gente estudava, eu também tinha uns projetos paralelos. E eu sempre acreditei que o empreendedorismo, ali está na parte de vendas, era algo que realmente impulsionaria muitos negócios, né? Impulsiona muitos negócios. O modelo comercial, a estrutura comercial, né? A arte de vender ali é o que traciona várias empresas. Então a gente teve alguns projetos, uns deram certo, outros nem tanto, mas em todos eles a gente aprendeu muito, né? Um deles que fez um certo sucesso aqui em Aracaju na época foi o Grupo Aplicativo de Reservas, que a gente fundou ali no final de 2014 e que, foram mais de 50 mil downloads, vários parceiros locais aqui em Aracaju, tanto em Aracaju quanto em Maceió e Salvador. Então, nossa, a gente teve ali foi uma experiência incrível, foi uma universidade ali pra gente, né? Tanto nas vendas porta a porta, relacionamento, entender de objeção, né? Mas que esse projeto infelizmente não deu certo por conta da pandemia, que chegou um aplicativo de reserva para restaurante, e aí na pandemia a gente teve que pivotar, né? Entender ali o jogo. E foi assim que surgiu a Jet logo depois, quando a gente percebeu que todo mundo estava fazendo venda online pelo WhatsApp, e a gente entendeu, como é que eu consigo me antecipar, como é que eu consigo aproveitar isso para fazer diferente, lamentar um pouquinho a derrota, mas olhar para cima com muito otimismo para fazer diferente. Cara, todo empreendedor geralmente tem uma história de um fracasso antes da história de sucesso, né? E a gente acaba sempre enaltecendo aquela história de sucesso, de êxito, mas muito do aprendizado está ali, naquela, entre aspas, na derrota. Exatamente. Né? Ou seja, quebrar uma empresa não é necessariamente um demérito. Uhum. Ninguém quebra uma empresa porque quer. O Sim. mercado muitas vezes seleciona. Isso. Né? E é onde está. Saber quebrar e saber tirar essa lição para você ter uma empresa mais próspera. Foi assim com a Pets, com a Centauro, com diversas outras histórias de sucesso. Perfeito. Daniel, me fale um pouco mais do Grube. Né? Como foi essa ideia? Perfeito. E na sua vida, o que é que veio antes? As vendas vieram por conta da necessidade do Grube, ou você já tinha uma afinidade com a matéria de vendas? Na verdade, não tive afinidade, não. A gente tinha um projeto, logo lá em 2010 a gente queria colocar um cardápio online onde ficasse fácil para a pessoa. A gente tinha muito aquela questão assim, onde é que tem uma pizza no preço tal, onde é que tem um rodízio assim, assado. E era uma demanda que todas as pessoas que eu conhecia tinham. Eu falei, vamos tentar botar isso online. Eu vou chegar nos restaurantes, vou oferecer esse serviço e depois a gente vai colocando publicidade ali, né? Então, surgiu naturalmente. A gente batia a porta, explicava o projeto. Eu acabei gostando disso, mas por conta de diversos fatores logísticos, de programação, usabilidade, enfim, esse negócio não foi muito para frente. Mas como a gente estava ali no ramo de restaurante, já tinha feito muito relacionamento, eu entendi como é que eu consigo impactar melhor, né? De fato, trazer mais resultado. É muito melhor se eu levar pessoas para esses restaurantes em horários onde esses restaurantes estão mais ociosos. Que foi aí que surgiu aquele aplicativo de reserva, que a gente conseguia um desconto em horários não tão corridos. Sim. É praticamente a estratégia da aviação, né? Com pontos, com promoções. E deu muito certo durante um tempo. E a gente aprendeu muito, cara. A gente aprendeu muito porque
pouca gente se desafia, né? A bater porta, a tomar não, né? Marcar uma reunião, ir para outra cidade e a outra pessoa parar de te responder. Então, a vida do vendedor, ela tá ligada com muita expectativa. Você tem que gerar muita expectativa, porque você quer faturar, você quer vender, você quer crescer sua empresa, mas lidar com as frustrações diariamente também. Então, a gente foi pregando isso, foi aprendendo isso. E isso foi fundamental para o crescimento dos outros negócios. Massa. Assim, eu queria fazer só um disclaimer, aproveitando que a gente está entrando na seara de vendas, porque por questões de marketing, o advogado não pode fazer captação, prospecção, e eventualmente a gente vai utilizar esses termos aqui, mas eu só quero esclarecer para a audiência que a gente, sempre que utilizar esses termos, a gente vai utilizar esses termos na linguagem de vendas. Isso. E não no sentido de criar uma estratégia que venha, porventura, a descumprir as regras da profissão, certo? Então, a gente teve aqui já entrevista com autoridades da OAB que, inclusive, utilizaram, obviamente, esses termos, mas dentro de um contexto permitido pela OAB. Então, a gente vai falar de vendas na advocacia. É um tabu. Dizem que o advogado não pode vender, mas se o advogado não vender o seu peixe, como é que ele vai fechar um determinado contrato? Isso. E uma coisa que eu observo, inclusive, na minha atuação como advogado empresarial, a gente geralmente atende o cliente que vem por indicação. E o cliente que vem de indicação é aquele cliente que quer te ouvir. Perfeito. Então, é mais fácil você fazer a venda, fechar o contrato, porque aquela pessoa já tem o interesse em adquirir aquele seu serviço. Mas no caso de vendas, se você for um pouco mais ousado, você, de repente, pode abordar uma pessoa, você está oferecendo uma solução que vai agregar ela, mas que não necessariamente ela está ali disposta a ouvir. Você vai ter que convencer, um trabalho um pouco maior que muitos dos advogados acabam não desenvolvendo, né? E é um grande desafio, como você falou. Daniel, vou fazer só um parênteses aqui na nossa conversa para poder agradecer os nossos patrocinadores. Tá? Então, quero agradecer ao iPhone Barato, que está com a gente desde o início do nosso podcast, apoiando. A gente sabe que para poder vender, você tem que produzir bons conteúdos e você ter uma ferramenta, né? Um telefone que tenha uma câmera melhor. Esse iPhone aqui foi comprado lá, inclusive. Viu? Muito bom. Agradecer a SVN Investimentos, na pessoa de Wilden Júnior, nosso assessor de investimentos que cuida da carteira dos advogados, e principalmente a Jet Sales, aqui na pessoa do nosso convidado. Eu vou deixar que você faça um merchan da Jet Sales. Perfeito. Se você usa o WhatsApp hoje todos os dias para vender, para captar clientes, para gerar mais relacionamento, saiba que existe uma forma de você automatizar, gerar processos, né, e criar muito mais fidelidade, retenção de vendas, que é a Jet Sales. A gente consegue conectar ali seu WhatsApp na nossa plataforma e aí gera um mundo de automações que estão fazendo mais de 1.200 clientes no Brasil todo, né, terem maior performance, venderem mais e reterem mais clientes. Se você usa o WhatsApp para vender, então procura, fala com a gente, clica aqui, provavelmente vai ter um link aqui embaixo para a gente poder conversar melhor. Maravilha, show de bola. Não só para vender, mas continuar se relacionando com o cliente, né? Manter o cliente perto e continuar, né? Perfeito, com certeza. A relação com ele. Muito bom. Daniel, vamos pensar em estruturação de vendas, do processo de vendas. Quando vocês montaram a Jet Sales, acredito que você foi um dos responsáveis por montar todo o fluxo, todo o processo de vendas. Por onde é que vocês começaram? E se você estivesse falando com um jovem advogado, alguém que está pensando em criar um processo de vendas na advocacia, como é que você pensa em estruturar? Boa, show de bola. Quando a gente, eu costumo dizer que toda vez que a gente começa um negócio, a gente pensa primeiro na venda e não no produto. O produto ele vai estar ajustado ao discurso comercial. Então, como é que esses clientes vão chegar para mim? Né? O meu produto, eu vou me estruturar mais por indicação, por relacionamento de indicação, vou fazer uma estratégia de captação, como é que é isso? Né? Com a gente não foi diferente. Eu entendi ali que a gente, enfim, na época da pandemia, fazia muito sentido um sistema, um SaaS, porque eu não tinha muita logística. Em compensação, para que uma pessoa adquira um plano por assinatura, ela precisa entender um pouco melhor sobre como é que funciona aquilo, né? Então, a gente teve que entender, né? E aí a gente usou todas as habilidades que tínhamos no porta a porta para gerar relacionamento numa conversa mais online, através do WhatsApp, através de videochamada.
e tudo mais. Então, a gente estruturou toda a comunicação, né? A landing page era voltada para conversa, não era voltada para compra direta. Então, tudo isso influencia, porque você precisa entender ali suas etapas de venda, se você quiser realmente ter boas conversões, né? Então, eu imagino que para o advogado, vocês têm ali algumas limitações, obviamente, mas entendendo bem, né, o jogo que vocês jogam, a comunicação desde a primeira, né, da primeiro momento que o cliente conversa com vocês, que o cliente entende vocês ali, tem que estar tudo muito alinhado, né, na ponta para que a venda aconteça no final, para que a consultoria aconteça no final e aí todo mundo sai ganhando. Show de bola. Dentro de um funil de vendas, naquelas etapas de conhecimento, consideração, aonde é que vocês se encaixam ali? A partir de onde vocês já começam a auxiliar o advogado? Isso em relação a Jet Sales. Isso, enquanto Perfeito. a Jet Sales. Na Jet Sales, a gente já começa a te ajudar assim que o potencial lead, né, o potencial cliente, entre em contato com o seu WhatsApp. Né? Quando você vai para o WhatsApp e cai na plataforma da Jet Sales, já existe ali uma série de automações, como por exemplo uma pequena triagem. Então, uma coisa que a gente faz na Jet que é muito comum. Digite 1 se você quer conhecer nosso produto, ou digite 2 se você já é cliente. Então, nessa triagem, eu já entendo ali a necessidade do cliente. Se ele digita 2, ele já vai para um setor específico. E aí eu vou entender se é financeiro, se é administrativo, né? Se ele quer contratar uma outra plataforma, se ele quer indicar alguém. Então, existe uma série de fatores. Se ele vai, né, digitar para conversar com o time comercial, aí já é um time especializado nisso. E muitas vezes o advogado, né, o escritório às vezes tem algumas áreas, tributário, trabalhista e tudo mais, e a pessoa digitando ali na opção desejada, ela já vai para o especialista daquele assunto. Perfeito. Então, é uma forma excelente de você organizar a sua demanda ali internamente, né, e dar a melhor atenção para o cliente, sem que ele precise ficar perdido ali com quem eu falo, né? Perfeito. Até por uma questão ética, por exemplo, tem uma pessoa que já é atendida por um advogado que está buscando outro para consultar. Então, esse outro advogado ele não pode atender alguém que já esteja sendo assessorado. Você já coloca lá na triagem. Perfeito. Você tem advogado? Sim ou não? Exatamente. Se tem sim, acabou. Já não encaminha para a plataforma. E existe uma forma de você automatizar para que aquele segmento, né, ou aquela pessoa sempre caia para um atendente especial, um atendente especialista ali. Então, você consegue automatizar tudo isso. Além de criar etiquetas internas para você, né, você quer fazer uma campanha de relacionamento, você consegue fazer também, uma vez que você segmenta as listas e as bases. Quando você segmenta bem, você consegue gerar mais relacionamento específico com cada grupo de pessoas, né, aumentando ali sua capacidade de se relacionar melhor, de vender mais, né, de estar mais próximo. Uma das reclamações que eu vejo os clientes fazendo queixas aos advogados de uma forma geral é que o advogado ele some depois que o processo começou. Então, o advogado me atendia, me dava atenção, depois que o processo começou, o advogado sumiu. Geralmente, isso acontece porque o advogado está ali na linha de frente, prospectando os clientes. Ele colocou muito processo para dentro, agora ele precisa trabalhar no processo. Não é que o advogado sumiu perante os olhos do cliente. O advogado está peticionando, despachando com o juiz, fazendo audiência. Então, é um desafio para quem é um equipe. Sim, né? Tem que jogar em todas as posições. Que dica que você poderia dar para manter, a gerenciar esse relacionamento com o cliente? Ou seja, como Perfeito. é que eu posso dar atenção aos clientes que estão na base e continuar prospectando novos clientes? Muito bom, Ed, muito bom. A gente tem, né, hoje na JET são mais de 1.200 clientes no Brasil todo, muitos deles escritórios de advocacia, alguns, né, com um advogado, 2, enfim, o que é que eles fazem muito? A gente hoje pode criar uma cadência de mensagens pré-programada, ou seja, você fechou um cliente ali, né, e você já tem uma cadência, no dia 1 essa mensagem chega, depois de 5 dias essa outra mensagem chega, depois de 15 dias essa outra mensagem chega, para cada um que chega nesse funil. Então, é uma excelente forma de você fazer um acompanhamento breve ali e mandar uma mensagem sem que você precise, de fato, manualmente estar lá o tempo todo. Então, isso ajuda muito os advogados e os clientes para, então ele está lembrado de mim. Então, eventualmente, com essa mensagem, o cliente te responde e aí vocês conseguem conversar melhor. Então, essa série de automações facilitam muito, porque eu acredito que as automações não é pensando só no processo robotizado, né? Mas é para ajudar pessoas a melhorarem os seus relacionamentos. Maravilha. E aqueles clientes que já não estão mais na base? Perfeito. Por exemplo, suponha que
eu advogue no mercado de startups. Então, eu tenho algumas empresas na minha base que são empreendedores, que criaram startups. Então, tem conteúdos, às vezes uma notícia, uma decisão de um outro processo, às vezes... Que aí é uma forma de manter o meu relacionamento com aquela pessoa que já passou pelo meu escritório, que não é mais meu cliente, Sim. mas que eu mantenho ali um relacionamento para que, quando ela tiver necessidade, eu seja o primeiro advogado de quem ela vai lembrar. Perfeito. Então, essa automação, é possível você criar uma campanha, por exemplo... Sem dúvida. E aí, que tipo de campanha você acha interessante? E que frequência? Mandar uma vez por mês, a cada 2 meses? Boa. O que é que você recomenda para que não seja intenso demais, para que você enche o saco do cliente? Sem dúvida. E também muito espaço para que dê a oportunidade de outras pessoas entrarem nessa lacuna. Essa pergunta é muito boa, até porque ela não existe uma resposta exata, né? O WhatsApp ele tem sido realmente bastante rígido agora com essa questão de spam, porque muita gente perdeu a mão e acredita que vender ali, jogar informação o tempo todo, a todo momento, e isso tem acarretado vários tipos de bloqueio e tudo mais. O que é que eu costumo dizer para os nossos clientes, né? Quanto mais você souber segmentar, melhor. Então, se a gente é cliente aqui, né, e existe um assunto pertinente para mim, e você consegue segmentar bem essas listas e mandar com uma cadência, nem que seja pelo menos 15 dias, uma semana, mas é um assunto pertinente, é muito mais fácil eu tá lendo ali, eu parar para ler. Agora, se não for algo pertinente para mim, sei lá, você manda um assunto completamente alheio, eu vou olhar, bom, isso aqui não é para mim. E aí, a chance de a gente poder tá lendo e aquela lista tá cada vez mais aquecida, ela diminui. Então, o que eu costumo dizer é segmente bem a sua lista, entenda quais são os públicos e faça os famosos teste AB, né? Você testa um tipo de conteúdo, às vezes vídeo, às vezes uma notícia, e você vai sentindo, poxa, o que é que esse grupo está gostando mais de ler? Se esse grupo começou a se interessar mais pelo produto tal, pelo tipo de conversa tal, vai ser muito mais fácil você conseguir gerar mais relacionamento. E como medir essas informações? No caso do fazer um teste AB utilizando, claro que eu sei que a gente pode utilizar a GetSales, mas de repente eu posso querer nichar mediante e-mail e utilizar outras ferramentas. Claro. As ferramentas de e-mail, de WhatsApp, a própria Jet, ela lhe dá um relatório, né? Taxa de abertura, taxa de clique. Às vezes tem um clique ali dentro da campanha com botão ou tudo mais. Então, você consegue mensurar aquilo ali. Então, toda vez que você envia uma campanha, você analisa os números e aí você vai melhorando na base ou no conteúdo, né? E aí você vai conseguindo otimizar mais. E eu costumo dizer que a venda é resultado de um bom relacionamento. Então, às vezes, você faz um bom relacionamento em campanhas como essa, quando você vai vender o seu produto, falar sobre o seu produto, vai ser tudo muito natural. A pessoa já se interessou, às vezes ela já procura, Helder, cara, como é que eu faço para pegar uma consultoria com você? E aí as coisas vão fluindo muito mais saudável. E até um conselho para a gente falar para os jovens advogados, para quem está começando a profissão agora, que não tenham pressa. Perfeito. Né? Porque, como você falou, a venda é uma construção de um relacionamento. Então, você conhece a pessoa, ajuda, identifica a oportunidade, até que você consegue montar ser requisitado para montar uma proposta. Excelente. O vendedor é um excelente ajudador. Quanto mais você ajuda, quanto mais você agrega valor ali, né? Muitas vezes, inicialmente, sim, né? Só entregando valor, só ajudando mesmo, mas aquela outra pessoa vai enxergar você como autoridade, vai enxergar você como amigo, né? Vai criar... Eu falo muito sobre esse relacionamento porque é isso. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Claro. E aí, Daniel, aproveitando a sua expertise, essa etapa pré-contrato, essa que antecede a proposta. Perfeito. Você precisa mapear a jornada do cliente para poder entender os pontos de contato e planejar a sua campanha. Isso. Então, eu como recebo muita proposta de agência de marketing, Sim. social media, gestor de tráfego, geralmente as pessoas que se apresentam querem cuidar do Instagram, fazer um tráfego pago nos conteúdos de forma aleatória e esperar que isso gere resultado, sem uma estratégia por trás. Sim. Então, na sua visão, um advogado, se ele quiser montar uma estratégia, uma campanha para um determinado produto, certo, ele tem que mapear a jornada do cliente para poder identificar os pontos de contato e verificar aonde é que ele vai
trafegar ou não trafegar, posicionar para que o nome dele ou do escritório seja, dele ou dela seja identificado. Perfeito. Como é que você orientaria alguém que está começando ou alguém que já tem mais tempo e que nunca fez? Tá, perfeito. Eu acho que o começo da jornada, ela deve ser olhando para quem é o público mesmo, entendendo o público. Como é que ele se comunica, quais são os gostos, quais são as dores. Fazer esse levantamento, muitas vezes ir para a rua ou pesquisar, falar com pessoas, porque aí você consegue mapear bem aquilo ali. Quando você consegue entender como é que aquela pessoa se comunica, você consegue se antecipar e fazer as estratégias voltadas para aquilo. Então, a pessoa, sei lá, às vezes é mais Google, aquele tipo de cliente, ele está ali mais procurando no Google mesmo aquele problema. Então, você se coloca ali e você vai ter realmente mais visibilidade. Às vezes não, às vezes a pessoa nem sabe que tem uma dor, né? É um problema onde você fala ali, de repente, num conteúdo que seja, num anúncio ali veiculado, e você fala sobre uma dor que ele, no momento que você fala, ele percebe, caramba, é mesmo, acho que eu posso estar passando por isso. Obviamente, você usando as palavras-chave, né? Falando a língua dele, e aí o processo começa. Aí ele vai entrar em contato com você, e aí cabe a você fazer as perguntas certas nesse início de atendimento, gerar esse laço maior para que você desenvolva o restante da cadência. Tá? Perfeito. Eu digo isso porque na advocacia a gente tem, no mínimo, 2 modelos de negócio. Tem a advocacia que é B2C, ou seja, quando eu atendo a pessoa física, geralmente quem atua no direito do consumidor, no direito previdenciário, então se relaciona com a pessoa física. Perfeito. E tende a ser uma jornada mais curta. Sim. Então a pessoa viu o anúncio, recebeu a indicação, enfim, vai entrar em contato e às vezes acaba fechando com o primeiro profissional. Isso. Em outros casos, você tem uma jornada B2B, geralmente tributário, o trabalhista que faz o reclamado, o próprio empresarial. Então, você tem uma jornada que às vezes ela é mais sinuosa. Sim, então, a pessoa pediu indicação, viu quem é, mas foi no site para ver, depois foi no Instagram. Então, ela marcou a reunião, não pôde ir, depois ela é lembrada de novo por conta de um outro conteúdo. Sim. Aí ela, nesse caso, como é que o advogado ele pode tentar entender? Você falou das entrevistas, da questão da pesquisa, mas existem outras formas de você validar, ou seja, tem a questão do teste AB. Isso, sem dúvida. Né? Você fazer ali o processo de contato com potenciais leads, muitas vezes é o teste AB mesmo. Fazendo determinados anúncios, a gente cresceu fazendo um conjunto de anúncios ali, onde vários, e geralmente 80% não performam da melhor forma, mas quando você testa muito, a sua probabilidade de achar os bons anúncios, eles também acontecem. Então, 20% geralmente vão performar bem e você consegue ir entendendo como é que você melhora depois esses 20%. Né? E a questão do advogado, eu acho que, de fato, você mostrar ali, né, no primeiro contato que você tem autoridade sobre o assunto, que você entende bem o problema da pessoa, né? Geralmente a gente faz isso fazendo boas perguntas. Então, Helder, imagine que você tem esse problema, isso, e esteja passando por isso. Né? Me confirma se é exatamente a forma que você tá pensando, que eu estou pensando. Então, você como cliente fala, poxa, realmente, eu só expliquei um pouquinho do que eu estou passando, mas pela pergunta, ele se mostrou uma autoridade no assunto. Eu acho que eu vou desabafar mais, falar mais sobre o meu problema, e aí as coisas vão acontecendo. As perguntas chaves, elas vão guiando na venda. Eu costumo dizer que, e assim, a venda do advogado e a venda em geral tem as mesmas lógicas, cada um no seu mundo, mas a lógica é a mesma. Então, o cara desistiu ali da reunião, mas você, de fato, marcou, lembrou da reunião, você fez tudo que estava no seu controle para evitar, né, essa desmarcação. Então, quando a gente vai entendendo essas nuances, fica muito mais fácil de entender o processo comercial como um todo. Joia. Então, você entende que um bom script seria baseado nessas perguntas? Sem dúvida. E como montar um playbook de vendas? Para quem nunca ouviu falar em vendas, é essencial que tenha um playbook? Exato. O que a gente sempre faz, né? O processo da JET, eu sempre coloco o processo da JET como exemplo, porque foi onde a gente aprendeu muita coisa. Né? Óbvio, a gente tinha a bagagem ali do presencial, do porta a porta, mas depois que a gente precisou crescer em escala, eu precisei, de fato, criar alguns scripts para aquilo.
Mas, obviamente, o script ele ajuda desde que você entenda a lógica, o mecanismo. Então, as primeiras perguntas, elas devem ser feitas para que a pessoa consiga desabafar mais o cliente do outro lado. Então, muitas vezes, eu costumo dizer que muitas vezes, se você não tem muita técnica, é o cliente que vai conduzindo a negociação. Se você entra para conversar com alguém com técnica, eu costumo dizer que não é sobre lábio, aquele vendedor que gosta de falar, não, é quem usa mais técnica do que o outro. Então, perguntas abertas. Então, Helder, o que é que fez você clicar no nosso anúncio? Me conta um pouquinho sobre a sua dor que você tem hoje. Enquanto em pessoas que não têm muita técnica e expertise, eles não sabem estimular muito o cliente e já querem falar muito do que fazem. Então, o vendedor bom, ele ouve mais do que ele fala. Ele começa a falar depois que ele já tem uma bagagem boa de informação e ele vai ali conduzindo, né, o potencial cliente para ter a consciência de que ele vai precisando daquilo. Então, o playbook ele vai se adaptando nessas condições. Quando você entende que as pessoas que chegam para você têm problemas muito parecidos, aí o playbook faz sentido você ter um playbook mais aprimorado. Mas a partir do momento que você vai tendo vários segmentos, é a mesma estrutura das campanhas de disparo, né? Se eu segmentar errado, eu estou falando com pessoas diferentes. E aí eu perco todo o laço, toda a conexão. Entendi. Para quem nunca ouviu falar, e para esclarecer, claro, o que é um playbook de vendas? Perfeito. Playbook de vendas é uma cartilha ali, que são ferramentas que você usa para nortear aquela conversa. Né? São scripts preparados para que você, quando chega num determinado assunto, ou quando fala sobre o que você faz, geralmente tem um textinho ali que você já testou, já validou e já viu que o cliente ele se interessa, ele quer avançar para as próximas etapas. Então, é o momento que você vai testando coisas, o cliente vai avançando e você valida certos scripts. Lembrando que tudo, né, para o advogado é teste. Se você testar e entender que aquela pessoa está gostando mais daqui ou daqui, você vai adaptando. Perfeito. Então, a pessoa que está começando, que está sozinha, é ideal ela começar a rascunhar esse playbook de vendas com base nas próprias experiências, porque quando a equipe de vendas começar a crescer, você já tem aquela cartilha que vai orientar as ações das outras pessoas e manter um padrão no processo dentro do próprio escritório. Isso. Para quem está começando, é entender que você vai errar no começo e é normal. É normal errar, o que não é normal é você continuar errando sem mensurar nada. Então mensure, né? Entenda a conversa, pegue cada conversa que deu certo, poxa, aquele atendimento gerou venda, o que é que eu posso aprender com ele? Usa ele como exemplo e você vai entender que daí para frente só vai melhorar. Porque você vai entender o que deu certo, vai replicar aquilo ali mais vezes. Então é o que a gente sempre aconselha para quem está começando. Entenda que errar faz parte. Show. E não tem receita de bolo. Para cada tipo de cliente, você vai ter uma estrutura de equipe diferente também. Exato. Então, para quem vai começar a montar a sua equipe comercial, dentro de um departamento comercial, numa equipe de vendas dentro do escritório, por onde começar? Ou seja, aquele ou aquela advogada que começou a prospectar mais clientes, colocou mais cliente na base, já começou a delegar um pouco da operação e já está começando a chegar na hora dela começar a delegar um pouco das vendas também. Perfeito. Por onde que você acha que seria interessante começar a delegar essas funções? O processo de delegação, ele consiste muito em você entender um modelo e replicar para outras pessoas. Do mesmo jeito que você consegue entender que aquela conversa deu certo, você compacta aquele conhecimento. Então, se você conseguiu detalhar, escrever em algum manual, em algum local, a cartilha, né, o que deu certo, a estratégia por trás daquilo, é mais fácil para ensinar outra pessoa. Então, quando a pessoa começa esse novato, ela já sabe, opa, é esse o caminho que eu vou, pelo menos, me basear. E aí fica bem mais fácil. Então, você consegue ensinando novas pessoas e aí, obviamente, não espere que essas pessoas vão entender essa cartilha de primeira e vão fazer certo. Não. Bote na cabeça que você vai ter que trabalhar com elas constantemente, para sempre. Porque o processo de venda ele está sempre mudando. Às vezes um discurso novo acontece, às vezes um problema novo surge naquela demanda, então, poxa, como é que eu consigo me antecipar? Às vezes você descobre que dá para vender um a mais ali, um famoso upsell, e como é que eu encaixo isso no discurso de venda? Então, entenda que é constante, é um trabalho constante, mas que você, quanto mais informação você conseguir estudar e compilar, é muito melhor. Joia. E aí, para amadurecer, naturalmente, existem livros, treinamentos,
sobre essa metodologia, esses processos. Sem dúvida. O que é que você recomenda? Olha, a gente, ao longo desses 3 anos lá na JET, a gente já atendeu mais de 70 mil pessoas, né, em abordagens comerciais, tirando os clientes, tá? E a gente compilou, né, todas as estratégias que fizeram a gente entender os caminhos pelos quais a gente deveria seguir, né, baseado nisso que a gente falou. Então, o método EAC, Estratégias de Alta Conversão no WhatsApp, ele já está disponível também. Inclusive, eu acho que para quem está aqui, vale colocar o link do curso, né, porque eu acredito que pode servir. Óbvio, o advogado ele tem que entender o jogo dele, mas tem muita coisa ali que com certeza vai ajudar muito essas pessoas a venderem mais. Maravilha. Daniel, sobre captação de leads. Aí, mais uma vez, o nosso disclaimer, a gente não está falando de captação no sentido de, certo? Perfeito. Descumprir as normas éticas da profissão. Claro. Mas captação de leads no sentido de fazer com que a marca seja mais conhecida, que cheguem novas pessoas interessadas na operação, no escritório, no advogado. O que é que você recomenda baseado nas experiências que vocês tiveram? Perfeito. Nas experiências que a gente teve, a gente entendeu que os primeiros 3 segundos ali no anúncio, eles têm que ser focados realmente naquele público. Então, geralmente, a gente começa os nossos anúncios falando assim: você atende e vende pelo WhatsApp, então isso aqui vai servir para você. E aí vem o resto. Né? O objetivo do anúncio, nos primeiros 3 segundos, é fazer com que a pessoa assista o restante do vídeo. O objetivo do vídeo, né? ou do carrossel, ou do criativo que a gente chama, né? É fazer com que a pessoa clique no link ou vá para a página. Se ela for para uma página, o objetivo da página é clicar no link. Então, cada etapa da venda ela tem que ser focada na próxima. Então, se a pessoa quer que assistir o vídeo e já fazer a compra, você está se antecipando. Tem que ter cuidado. Os primeiros segundos do vídeo é para assistir o vídeo todo é para a pessoa ir para a página é para ir para o WhatsApp. Se você entende essa lógica, vai ficar mais fácil você conduzir e, assim que a pessoa chega no WhatsApp, né, o que a gente quer é que ela continue na conversa. E aí existem os mecanismos de pergunta, de gerar autoridade, de gerar relacionamento para que aquela pessoa olhe, né, no seu WhatsApp, veja aquela quantidade de pessoas e ela veja, poxa, Helder é uma autoridade que vai me ajudar. E aí ela dá atenção a você. Tá. Como é que você faz para identificar essa jornada? A gente já falou da jornada do cliente, perfeito, mas essa estratégia de você colocar do anúncio para a landing page, da landing page para o WhatsApp ou para o e-mail, se ela está muito curta e você perde o lead ali porque você foi muito agressivo, ou ela está muito longa e você fez com que a pessoa se desinteressasse, como é que você consegue medir o ideal? E caso como é que você também faria para entender que aquela pessoa não está no momento dela e você respeitar, obviamente, certo, mas você manter aquela pessoa no seu funil de vendas. Show. Para que ela retorne em outro momento quando ela estiver preparada. Perfeito. Sobre a questão da cadência mais curta, a cadência mais longa, mais uma vez, você vai precisar testar. Né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. O que eu costumo dizer é que geralmente as vendas de cadência mais curtas elas têm um ticket um pouco mais baixo. E é normal, tá tudo certo. A cadência é mais curta, ela compra um ticket mais baixo, mas como você já tem uma estratégia montada, você já tem o que a gente chama de produto de segunda prateleira aqui, né? Prateleira mais alta. Então, aquela pessoa ali já entrou em contato com sua empresa, já comprou o produto mais baixo, de ticket mais baixo, e aí você já consegue, né, depois levar ela para uma outra estratégia. Então, pode ser um excelente meio. Para turma da cadência mais longa, geralmente compensa também, porque são tickets mais altos. Então, poxa, se existe um relacionamento maior, se a pessoa pesquisa mais, né, se a dor é algo mais latente, ou mais urgente, ou com mais responsabilidades, significa que você também vai conversar, vai explicar os pontos e que, sim, se resolver o problema, o ticket também é mais alto da venda. Então, no final das contas, medir a entrada de pessoas no funil e quantas estão no final é o que vai dizer se o jogo está fazendo efeito ou não. Né? Então, qual é, de fato, o seu potencial de conversão no final?
né? Quando a gente entende o potencial de conversão, aí o mundo das vendas fica muito mais simples, porque você tem previsibilidade. Você consegue entender, poxa, se a minha média nos últimos meses de conversão foi X, eu consigo ter uma certa previsibilidade que nesse próximo mês, se eu fizer tudo certo, e imagino que todo mês a gente tenha mais conhecimento, né, para fazer melhor, eu consigo me antecipar e saber. Então, esse meu mês vai ser bom por conta disso ou daquilo. Tá? Maravilha. Você acha que anúncio é essencial? Utilizar tráfego pago? Cara, tenho certeza, tá? Mas assim, hoje em dia, como tudo na vida, né? Tudo que todo mundo conhece vai ficando muito abundante. E quando fica muito abundante, você tem que aprender a se diferenciar cada vez mais. Então, o anúncio online hoje, ele é realidade, não é futuro nem nada, ele é realidade. Né? Tem que fazer, porque eu acho que é a forma que você consegue chegar em outras pessoas. Mas fazer com muito cuidado, entendendo de fato. Se você falar de qualquer jeito, não falar as palavras certas para o público certo, não segmentar direito, não entender a faixa etária, você vai estar, de fato, perdendo dinheiro. Então, segmentar bem, ter alguém do seu lado, né, que entenda, que consiga trazer esses números. Eu acho que o gestor, o dono da empresa, o dono do escritório, ele tem que estar olhando para os números o tempo todo. Porque são os números que vão dizer para onde você deve ir. E aí, obviamente, a estratégia de criar conteúdo, né, estar próximo da sua base de clientes, ela só vai facilitar com que esse anúncio seja mais relevante para aquela comunidade, ele alcance mais pessoas. Entendi. Daniel, a gente está falando de uma realidade e dentro dessa realidade a gente tem os grandes escritórios que têm um orçamento para trafegar. Perfeito. E você tem, do outro lado, você tem muitas vezes o jovem advogado muito bom, que está ali lutando para poder pagar as suas contas. Perfeito. E atender os seus clientes. Como é que esse advogado, sem recursos ainda e sem orçamento, ele pode começar a se planejar e quanto seria o ideal para que ele comece a anunciar? Digo porque tem magos, gurus que dizem que tem que trafegar com pelo menos 5 mil reais, 10 mil reais. Isso não é uma realidade que atende muitas vezes o jovem advogado. Sem dúvida. Então, dê um conselho para quem está começando. Olha, bacana. Geralmente, existem várias nuances, né? A gente, quando começou na JET, comecei da minha sala mesmo, lá em casa. E, assim, naquele momento, os nossos concorrentes, que hoje são concorrentes nossos também, já tinham mais de 1.000 clientes, né? Então, muita gente pensaria, vou botar um empreendimento, eu vou fazer uma sala, eu já vou alugar um escritório X, eu vou gastar uma quantia interessante ali naquele local, sendo que ela pode usar essa quantia já para anunciar, porque a venda vem primeiro. Sim. Quando a venda vem primeiro, e você entende isso, o resto vem depois. Então, eu poder ir para o escritório, mas, pô, João, né, meu sócio, meu CEO aí, que está comigo há mais de 10 anos nessa jornada, eu falei, João, vamos focar nos anúncios. A gente conseguindo converter, trazendo receita, aí, meu amigo, a gente vai para cá, vai para o escritório X, A ou B. Então, muitas vezes, está tudo aqui. Se você tem que começar muito grande, você já começa devendo mais. Então, você que está começando, não tem verba nenhuma para anunciar, beleza, você vai ter que se esforçar mais. Você vai ter que suar um pouco mais. Que foi o que a gente fez na época. A gente ia pra rua. Como é que eu entendo o público, onde é que ele tá? Onde é que eu gasto menos para ter ele? E aí você vai aprendendo também. Eu costumo dizer que não existe o caminho mais correto, mas se você focar em trazer receita de imediato, né, uma empresa que está começando a precisar de receita para ontem. Então, o resto vem depois. A cadeira bonita, a mesa bacana, o resto... O empreendedor que está começando não tem glamour. Né? É na rua mesmo, suando para poder trazer receita e aí crescer o seu negócio. Maravilha. Daniel, e questão de automação, ferramentas de automação que podem ajudar nesse processo de relacionamento com o cliente. A gente já falou de CRM, a gente já falou da própria ferramenta da Jet Sales, claro. Mas existem outras ferramentas que vão auxiliar nesse processo de automação? Existem sim. Eu acho que cada escritório, cada empresa, ela tem ali as suas peculiaridades. Né? Então, hoje existem ferramentas, por exemplo, tem um escritório que tem aquele FII mensal ali, e é normal, só que ainda faz isso de forma muito manual. Então chega por e-mail, né, cuja taxa de abertura geralmente é mais baixa.
Então, se você tem uma automação com o seu software de gestão financeira, né? E hoje a JET tem muito isso. Se você consegue aliar uma coisa à outra, fica mais fácil. Então, aquele software de gestão financeira conversa com a JET e aí faz a comunicação, chega a mensagem certinha com o boleto no WhatsApp, né? Que é onde as pessoas estão olhando mais. Então, por alguns detalhes, você consegue aumentar a sua taxa de pagamento, né, num pequeno ajuste. Bem como essas campanhas, né, de relacionamento de disparo, campanhas de funis específicos. Então, tudo isso ela ajuda muito, além de você poder ter uma plataforma onde você consegue, em tempo real, né, acompanhar todas as conversas do seu time com os seus clientes. E não é para ser um chefe chato. É para entender, poxa, aquela pessoa que está começando, por essa frase aqui, ela não tá o ideal. Olha, fulano, vamos tentar trabalhar um pouco mais isso. E aí você vai melhorando o processo. Então, tudo isso, né, são vários fatores que, somados, conseguem triplicar a vendas de uma empresa, triplicar a quantidade de relacionamento, de taxa de conversão e por aí vai. Maravilha. E onde é que a inteligência artificial tem aparecido nesse processo de vendas? Cara, muito bom, muito bom. A gente tem visto muito que a inteligência artificial, como qualquer automação, como a internet, como todas as tecnologias, elas ajudam as pessoas a performarem mais. Então, se você consegue entender ali bem o seu negócio, então hoje a gente conseguiu colocar uma inteligência artificial que durante a conversa, né, pelo WhatsApp, através da JET, eventualmente ela coloca um resumo do que está sendo conversado. Então, isso ajuda muito o vendedor, né, porque ele não precisa estar voltando, poxa, o que é que eu falei ali, qual é de fato aquele problema do cliente, né? Se eu converso com muita gente e isso me ajuda, eu consigo conversar com mais qualidade com mais pessoas. O que é que acontece? Eu vou ter mais vendas, eu consigo investir mais em anúncio e eu consigo falar com mais pessoas. Ou seja, a IA, nesse momento, só me ajudou. Sim. Então, geralmente as pessoas pensam muito que ela vai atrapalhar, vai tirar do trabalho daqui para lá, mas muitas vezes tá tudo na sua cabeça. Se você conseguir usar bem, estudar, para que você consiga performar melhor, tá tudo certo. Você aumenta seu poder de capilaridade, seu poder de vendas e todo mundo está ganhando. E como manter, a partir disso tudo, um atendimento humanizado? Muito bom. O atendimento humanizado, eu acredito que ele sempre vai ser um pilar principal, né? E cabe a você realmente entender como se conectar, né? E se conectar muitas vezes é saber perguntar. E é o que a gente trabalha muito, né? O vendedor, logo nos primeiros contatos, eu preciso entender qual é o perfil do cliente. Tem muitos clientes que você manda muita mensagem, mas a pessoa nem responde. Então, eu sempre pergunto, você prefere conversar por ligação? É mais por áudio? Se quiser mandar um áudio, fica à vontade para mandar um podcast para mim. Ou você prefere por texto? E aí a pessoa ela já vai se mostrando. Eu prefiro por áudio, é mais fácil. Ou então, não ouço o áudio, passou de tanto, eu já não ouço. Então, o vendedor que não entende o perfil do cliente, ele já perde ali logo no início. Ele já não se conecta. Se você fala muito por áudio e eu vou ali por texto, ou vice-versa, eu já perdi, né? Então, o ser humano que está ali fazendo aquele trabalho, ele tem que ter muito cuidado, porque tem um outro ser humano do outro lado também. E por mais que existam ferramentas lá para cá, se você perder esse laço que pessoas têm entre si, realmente as coisas não vão acontecer da melhor forma. Entendi. Maravilha. Daniel, hoje eu estou aqui na posição de aluno, viu? Aprendendo bastante com você, tirando dúvidas que a gente, inclusive, pegou dos nossos seguidores no Instagram da Baldi. Perfeito. E uma das discussões é justamente sobre os desafios que você tem enfrentado nessa gestão comercial e como você tem superado. Perfeito. E como você acha que isso também poderia se aplicar a um escritório de advocacia? Bacana, muito bom, tá? Eu acho que existem jornadas, existem etapas em qualquer empresa, né? Por exemplo, uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários é outra realidade. A gente ali em 3 anos, temos 70 pessoas, é um número bem expressivo, mas hoje eu acredito que a parte técnica ela é mais fácil. Por incrível que pareça. Como é que eu faço para vender mais? Como é que eu faço? A parte técnica é mais fácil de aprender. O mais difícil é o comportamental. É você começar a entender mais de pessoas, como é que eu identifico. Hoje, a gente já tem um certo feeling ali. Então, hoje eu sei que quando um vendedor meu manda um áudio, eu sei se ele tá com a cabeça boa ou não tá tão bem hoje. Porque eu vejo que aquela pessoa animada mandou um áudio que não tá tão animado. Eu digo, cara, tá tudo bem? Então, o gestor, ele cuida das pessoas. As pessoas que estão bem instruídas e bem técnicas, elas vão fazer os resultados.
Mas você tem que ser aquela pessoa que tem que entender, tem que perguntar, da mesma forma que o vendedor, ele sabe gerar relacionamento com o cliente fazendo as perguntas certas e, enfim, querendo ajudar, você tem que ajudar o seu vendedor, o seu time. Quando todo mundo se ajuda, que é aquela conversa que a gente falou antes, né? Que o vendedor é um excelente ajudador. Quando todo mundo se ajuda na cadeia, querendo realmente melhorar, enxergando né, as demandas ali, as coisas vão acontecendo. Então, acho que a gestão de pessoas ela é fundamental, desde o contrato, desde as primeiras perguntas na entrevista, até a forma como você conduz diariamente. Você tem uma rotina com o seu time de vendas? Sim. Semanal? Sem dúvida. Como é que você tem utilizado isso para, inclusive, identificar esses pontos de peculiaridade, alinhar estratégias, colher feedbacks? Pode ser que a pessoa que está ali na linha de frente, ela te traga o insight que você vai colocar no seu playbook de vendas. Perfeito. Como é que você tem gerenciado isso? Como é que você recomenda que isso seja feito nos escritórios? Muito bom, Helder, muito bom. A gente usa a Jet, né? E aí, às vezes a galera fala, muito mexendo. Não, eu uso a plataforma porque eu tenho uma visão geral do que está acontecendo. Né? Então, além de acompanhar diariamente os atendimentos, entender, né, como é que a gente melhora aqui, como é que a gente muda, né, ali, a gente trabalha religiosamente toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, existe uma reunião onde a gente toca em todos os pontos levantados da semana anterior. O que é que a gente fez certo? E aí eu deixo eles também muita vontade para poder dizer um pouco mais, cara, isso aqui comecei a fazer, isso aqui deu certo. E a gente sabe que existe o playbook, né? Mas existe também você dar um pouco de liberdade para que os vendedores, as pessoas, tenham ali um pouco de liberdade para poder fazer mais, fazer diferente. Porque se você não estiver fazendo sempre as mesmas coisas, os resultados tendem a ser muito parecidos. Então, é entender que uma empresa é como se fosse uma pessoa. Ela tem sentimentos e é real. Ela está mais para baixo num mês, ela está mais animada no outro mês. Só que isso é um conjunto de, né, entendendo várias pessoas que você vai chegar nisso aí. Então hoje a gente trabalha muito semanalmente e diariamente também. Estamos sempre conversando com as pessoas para fazer com que eles performem da melhor forma. Show de bola. Daniel, e o que você acha que está no futuro das vendas? Quais tendências você imagina que existam? O e-mail morreu, o WhatsApp tomou o espaço do e-mail. O que é que você identifica? Perfeito. Eu acho que o futuro das vendas está em você... toda vez que as coisas vão ficando mais abundantes, você tem que saber se diferenciar um pouco mais, né? Gerar cada vez mais valor. Acho que o futuro das vendas está em ser cada vez mais profissional. É o que eu falo para o meu time. Cara, se a gente tiver as mesmas habilidades de hoje, daqui a 2, 3 anos a gente vai estar perdendo. Então, a constante vontade por melhoria, a constante vontade por estudar mais, por melhorar mais o nosso processo, é o que vai ser o futuro. Então, entender as inteligências artificiais para, por exemplo, você montar ali aquela cartilha e adicionar adicionar na ferramenta como a Jet e ela vai sugerindo. Isso aí é um diferencial que já está acontecendo, né? E aí você vai usando isso para melhorar o seu repertório e vocês melhorando juntos. Então, o e-mail, entender, de repente, segmento X ou Y, aquilo ali tem melhores conversões. No Brasil, o pessoal usa o WhatsApp, lá fora nem tanto. Então, onde é que eu estou? Qual é o terreno que eu estou pisando? Quem são as pessoas? Quais são as dores? Entendeu muito bem, o resto vem depois. Aí você se antecipa, você, né, já tem maiores chances de criar mais relacionamento e aumentar as conversões de vendas. Em resumo, é medir, avaliar... Sem dúvida. E repensar. Perfeito. Daniel, a gente quando montou a Baldwin, né? Tô falando eu e meu sócio Andres, quando a gente montou a Baldwin, a gente pensou em criar um curso, um repositório de conteúdos que possam ajudar os advogados na gestão. Então, a gente faz uma curadoria de profissionais, de assuntos, para que a gente possa ajudar os advogados a gerenciarem melhor os seus escritórios. Sim. Ou para aquele advogado que vai estar entrando no escritório já consolidado, para que ele possa construir, ele ou ela possa construir uma carreira ali dentro. Então, a gente fala muito sobre gestão executiva. E na sua visão, qual a importância de cursos, plataformas como a Baldwin, né, que é nichado, é para advogados e advogadas, e na sua visão, qual conteúdo não pode faltar para ajudar um profissional como um advogado a ter mais êxito, mais sucesso na profissão? Muito bom. Eu acredito que o conteúdo, Helder, é um dos principais pilares para a geração de uma conexão, de um relacionamento, né? Quando você fala ali sobre temas relevantes,
você desperta o interesse naquelas pessoas e entenderem mais sobre aquilo ali, elas vão se conectando, né? Hoje a gente falando sobre vendas, a gente está ajudando muitas pessoas que estão, né, assistindo o seu podcast, que sucesso, também acompanham, tá? Vocês estão mandando muito bem. Então, eu acho que se tornar relevante para uma comunidade é o primeiro passo, né? E sem dúvida, cara, falar sobre vendas, que é o coração de qualquer negócio, né? Sem a receita que entra, nenhuma empresa existe, né? E um escritório de advocacia não deixa de ser uma empresa também, né? Que precisa trazer clientes, que precisa cuidar dos seus clientes, porque os escritórios estão ficando cada vez melhores, né? Então você precisa se diferenciar, você precisa criar ali uma base de contatos bacana, um relacionamento bacana para que essas pessoas continuem com você. Então, é indispensável essa geração de conteúdo e falar sobre vendas, cuidar do cliente, tudo está em cuidar do cliente. Se você cuida bem as coisas, o resto é consequência. Maravilha. A gente tem repensado muito, sabe, Sempre que a gente vai lançar uma turma nova, a gente repensa a estrutura. Uhum. Então, por exemplo, nas primeiras turmas, a gente segmentava marketing e gestão de produtos. Mas aí, nas últimas turmas, a gente segmentou um módulo específico para marketing e um escritório específico para a gestão comercial, com professores diferentes. Então, marketing, em resumo, marketing e vendas. Perfeito. Em um outro treinamento, a gente já tinha um módulo específico para experiência do cliente. Uhum. Só que a experiência do cliente vem afetar diretamente as estratégias de marketing e de vendas. Exato, porque os departamentos estão interligados. Então, se eu consigo entender que aquele perfil de cliente tende a ficar comigo mais tempo, e isso já é o setor de experiência do cliente, e se ele conversa com você, você começa a conversar mais, você vai procurar mais, criar um conteúdo voltado para esse tipo de cliente ideal para você. Né? O que fica mais tempo, o que lhe dá mais valor, o que lhe olha com mais autoridade. Pois quem é o meu perfil de cliente ideal? E aí, quando os departamentos se conversam, você tende a encontrar mais essas pessoas. Né? Isso é fundamental. No caso da Jet Sales, e aí eu já estou fazendo um papel aqui de curioso, viu? Perfeito. No caso da Jet Sales, fica à vontade também. Claro. Como é que vocês fazem essa interação entre os setores de marketing, de vendas e de sucesso do cliente? Vocês têm reuniões de diretores de forma esporádica? A gente tem nossas reuniões de diretoria toda quarta-feira, né? As reuniões com gestores toda segunda-feira. Então a gente conversa muito, traz os pontos. A gente vê, poxa, tem um determinado tipo de segmento que está desistindo da plataforma em X meses. Como é que eu consigo melhorar isso? Outro determinado tipo de segmento, eles estão ficando com a gente já tem mais de 2 anos. Cara, que legal. Como é que eu consigo entender o que eu fiz certo aqui para poder replicar para outro nicho, né? Como é que eu consigo melhorar a abordagem dos clientes que estão chegando agora. Os clientes que estão chegando agora, que assinam a plataforma, né, de automação, eles precisam entender bem essa plataforma de automação. Então, como é que eu melhoro minha comunicação inicial, o meu onboard, nesses primeiros encontros onde eu explico a plataforma? Então, toda vez que a gente conversa, entende os números, cancelamento nos 7 dias, né, é tudo número. Se a gente consegue entender bem os números, avaliar por cima, né, porque o gestor ele tem que ter coração de gelo para entender número, né? E não entrar para o pessoal, não. Você entende os números, lê bem os números, e aí os números vão te dar as ferramentas necessárias para você conseguir melhorar o que você está fazendo e ajustar o que não está dando certo. Entendi. Eu sempre lembro do caso da Nintendo. Uhum. Porque no final da década de 80, o mercado de videogames teve um decréscimo. Sim. E aí a Nintendo pegou aquela pesquisa, viu os dados e tomou a decisão contrária à dos concorrentes. Enquanto os concorrentes viram daquele decréscimo e acharam que o mercado tinha esgotado, tinha saturado e pularam fora, a Nintendo viu como uma oportunidade. Perfeito. Porque eles entenderam o seguinte, até então o mercado ele era direcionado para adolescentes. Sim. Só que o público infantil nunca tinha sido abordado. Então, eles começaram a vender. E aí, se você pegar os jogos da Nintendo na década de 90, eram jogos mais focados. Então, foi a mesma leitura, foi uma leitura diferente da mesma pesquisa dos mesmos dados. Né? Então, esse é o papel do gestor muitas vezes. E, às vezes, você fica ali no âmbito do achismo e você não toma as decisões corretas porque fica tudo no âmbito do achismo. Se você não tem os dados,
cara, vira tudo opinião. Então a gente imagina se chegar numa reunião de diretoria, né? Reunião onde a gente fala de número, de tanta gente, e ficar no achismo. Cara, eu quero número. Então os diretores, entre si, a gente já tem essa cultura. Cara, qual é o número relacionado a isso que você está falando? Como é que você me prova que isso está acontecendo? E isso não é. E a gente tem muita maturidade para entender. Me prova, por quê? Não estou falando certo? Não. Você tem um dado certo? E aí, quando você fala com números, tudo fica muito mais fácil. Mas muita gente tem dificuldade de entender e aceitar. Às vezes a pessoa lê o número, não é possível. Isso aqui não está acontecendo, cara. É isso mesmo. Então você faça a prova dos 9, vá lá no time de dados, passe a limpo, mas de fato é o que tem que nortear qualquer empresa. Isso, inclusive, dentro do direito a gente já fala em justiça data-driven. Perfeito. É justamente você fazer o que a gente fazia de pesquisa de jurisprudência artesanal, a gente levar agora a uma outra forma de abordagem. Excelente. Excelente. Show. Daniel, para a gente ir para os nossos minutos finais. Perfeito. Queria, mas primeiro, agradecer a você pela participação e pela aula que você nos deu aqui. Obrigado. Dizer que a Baldin e a Baldincast vão estar sempre de portas abertas para Jet Sales. E queria que você desse uma indicação, na verdade duas, de pessoas e temas que você gostaria de ver sendo discutido na Baldincast para agregar mais aos advogados, aos nossos colegas advogados e advogadas. Eu sei que você vai falar de um sócio, porque Arthur falou, né? Sim. De um sócio. Eu quero saber de você, que seja sócio da Jet Sales e alguém independente da Jet que você acha que agregaria. Cara, não, meu sócio, meu CEO, João Henrique, é uma fera, né? Eu costumo dizer que João ele tem habilidade, ele consegue visualizar o jogo como se fosse um jogador que joga em todas as áreas, né? Ele olha muito tecnicamente para a parte técnica, tem muita bagagem de vendas, estava comigo sempre na área comercial ali me ajudando, muito bom de números. Então eu acho que alguém que consiga realmente trafegar em diversas áreas e olhar de cima é fundamental, né? E eu acho que um assunto importantíssimo que deve ser tratado realmente é a gestão de pessoas, né? Gerir pessoas, né? As pessoas são os ativos da empresa, né? Eu costumo dizer que você está ali, quando você é muito bom, você fica muito bom na parte técnica, mas se você for bom na parte técnica, você não cresce. Você precisa ensinar pessoas. Como é que ensina? Né? Como é que eu identifico o perfil? E como é que eu faço para essa pessoa aprender? E aquela pessoa que é mais difícil? Então, se você não conseguir replicar, multiplicar a sua personalidade por várias, você não consegue escalar. Então, gerir pessoas, validar essa habilidade de você conseguir replicar mais habilidades para conseguir chegar mais longe. Show. Me diga o nome de alguém que você acha que falaria bem sobre gestão de pessoas. Bem sobre gestão de pessoas, cara, Hans, ele falaria muito bem. Adjenson, também, que é um nosso sócio feríssima, né, presidente do nosso conselho, é um cara que entende muito, né, e entende muitas pessoas. Acho que todo mundo ali na JET ele tem essa visão, porque é coisa que a gente trabalha muito, né? Legal. Daniel, queria mais uma vez agradecer a você, aos nossos patrocinadores. Aqui vou falar de novo do iPhone barato. Perfeito. Da SVN, na pessoa de Wilden Júnior, a vocês da Jet Sales que acreditaram no projeto desde o início e que a gente tem tentado levar esse discurso sobre a importância da gestão, da formação executiva, da inovação, do empreendedorismo para quem está começando e para quem também já está há mais tempo no mercado e que quer se elevar para um próximo patamar. Perfeito. Vou encerrar minha fala por aqui. Agradeço imensamente a nossa audiência que sempre chega junto. Quem tiver perguntas, pode deixar nos comentários, fazer sugestões também. E vou deixar você livre para fazer suas considerações finais, deixar um recado para a audiência. Beleza, cara. Agradeço demais o convite, estar aqui com vocês conversando. É um prazer imenso. E eu queria dizer que eu acho que você como empresário, você como dono de escritório, olhar para a área comercial e principalmente olhar para a área de pessoas, eu acho que é o que vai fazer você se diferenciar cada vez mais, você criar uma base sólida de crescimento e entender que daqui para frente, quem não tiver investido em mais relacionamento, seja com as pessoas da sua equipe, seja com os clientes, vai estar perdendo muito espaço, né? E eu imagino que ninguém queira fazer isso. Então, foca nisso, estuda, vai entendendo os seus números, que sem dúvida o sucesso vai ser uma consequência. Maravilha. Meu amigo, obrigado. Prazer, grande Helder. Tamo junto. Gente, curtam, comentem, compartilhem, né? Mande essa mensagem para quem você acha que se beneficiaria. Top. Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu.